Hoje nós vamos estudar quem era Jó. Qual o título da lição de hoje? Quem era Jó? Outra vez. Quem era Jó? Muito bem. E o nosso texto áureo é o capítulo 1 e o verso 1. E eu já quero dizer aqui uma coisa para mim não esquecer. Hoje o nosso tempo é reduzido. 10h30 nós já estaremos indo para casa. Então eu queria dizer uma coisa aqui muito importante, até porque a nossa aula de hoje se debruça sobre isso. É possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? É possível ser próspero, ser rico e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Olha, se aconteceu o que aconteceu com Jó, a resposta é sim. Por quê? Olha só, o livro de Jó abre falando do que ele tinha ou do que ele era? Do que ele tinha ou do que ele era? Isso mesmo. Primeiro a Bíblia diz o que Jó é. Depois a Bíblia diz o que Deus fazia chegar à mão dele. Isso é muito importante para a nossa aula de hoje. Então diz o versículo 1 do capítulo 1 de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Deus. A nossa verdade prática diz o seguinte: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. E, meus irmãos, detalhe: quem dá testemunho de Jó? Deus. Existe algum testemunho maior e mais importante no universo? Uma coisa é Deus dizer que eu sou íntegro. Outra coisa é o Marcos dizer que eu sou íntegro. Porque o Marcos vê o quê? Vê a aparência, vê o meu exterior. E no caso dele, diferente da Miriam, nem mora comigo. Então ele vê que está diante dos olhos dele. Mas o Senhor vê o quê? Ele vê o meu interior. Então o melhor testemunho do universo é o divino. É Deus que está dizendo que ele era sincero, reto, temente e que se desviava do mal. Que importante isso. A nossa leitura é bem curtinha, graças a Deus. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Repito a verdade prática, então. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um ao seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Repito de propósito: assim o fazia Jó continuamente. Aleluia! Vamos estudar a lição. Quem está no tempo, por favor, sente-se. Quem está em casa, não tire os olhos da Bíblia, nem da lição. E vamos então à análise dela, que é muito importante. A nossa lição de hoje tem uma espinha dorsal. A espinha dorsal é a comparação entre caráter e carisma. Caráter e carisma. É sobre isso que a gente vai desenvolver
a nossa escola. E para a gente lembrar um pouquinho, carisma é o que eu sou na frente dos outros. Caráter é o que eu sou quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho na frente da TV, quando eu estou sozinho na frente do computador, quando eu estou sozinho na internet, quando eu estou sozinho diante de uma tentação, aí eu revelo o meu caráter. Agora, quando eu estou diante das pessoas, eu revelo o meu carisma, certo? Para Deus, o que é mais importante? O mais importante para Deus é caráter. Não significa que o carisma pode ser desprezado. Não, é bom ser carismático, ser empático, ser educado, ser cordato, né? Tudo isso é muito bom, faz parte do carisma. Mas para Deus, o mais importante é o nosso caráter. Coisa triste é quando alguém diz assim: o fulano é muito carismático, mas quer saber? Não faça um negócio com ele. Que triste, né? O fulano é muito carismático, mas não faça um negócio com ele que você vai se dar mal. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que o fulano é simpático, é alegre, é bonachão, né? Mas se puder ele vai lograr. Se puder ele vai passar a perna, tá? Então, que Deus tenha de nós misericórdia, porque o caráter é mais importante. Quem era mais forte, Sansão ou José? Quem era mais forte, Sansão ou José? Eu estou entendendo vocês, fiquem tranquilos. Fisicamente era Sansão, mas José tinha um caráter mais forte. Eu quero imitar José. Não tenho nada contra academia, contra músculo, nada. Mas eu quero imitar José. Eu não quero imitar Sansão. Não, eu quero imitar José. E José, ele tinha um caráter forte. Ele tinha um caráter sarado. Ele tinha um caráter moldado pela presença de Deus na vida dele. E claro, a aula não é sobre José, nós estamos debruçados sobre Jó, e eu queria dizer uma coisa muito legal, não perde essa, custou bastante. Jó tinha constância e consistência. Jó tinha constância e consistência em Deus. Jó tinha constância e consistência em Deus. Glória a Deus. Muito bem, a nossa lição está dividida em 3 partes. Primeiro nós vamos destacar o homem de caráter irretocável de Jó. Depois nós vamos destacar a sua sabedoria e prosperidade. E por último nós vamos destacar a sua profunda piedade pessoal. Essa é a estrutura da nossa lição. Pastor José Gonçalves trabalha sobre essa estrutura. Nós vamos respeitar isso, ainda mais porque nós temos um tempo a cumprir, e essa estrutura, seguindo ela, vai nos favorecer muito para a gente não ultrapassar o tempo estabelecido. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos então para o ponto 1 e vamos destacar o que a Bíblia começa destacando na vida de Jó. É que ele era um homem de caráter irretocável. Caráter, vamos reforçar um pouquinho. Caráter é o conjunto de qualidades ou defeitos de uma pessoa
que determina seu modo de agir, sua conduta. Repito, caráter é o conjunto de qualidades ou defeitos de uma pessoa que determina seu modo de agir, a sua conduta. Atenção, nunca diga que alguém não tem caráter. É impossível uma pessoa não ter caráter. Nada não tem caráter, nada. Mas se é um ser humano, tem caráter. Agora, esse caráter pode ser reto ou torto. Então, pode ser um bom caráter ou pode ser um mau caráter, tá? Então, o que vai determinar se nós temos um bom caráter ou um mau caráter é a nossa conduta, é o nosso modo de agir, como a gente se relaciona com o mundo que está à nossa volta. E como o pastor comentarista desse trimestre usou a palavra irretocável, eu fui forçado a ir para o mundo dos negócios de carro. Pensei nos negócios de carro. É muito comum a gente ver um anúncio de venda de um veículo com a expressão impecável. Sim ou não? Você já pegou um anúncio assim, né? Ou alguém já disse para você, olha, eu tenho esse carro para vender e ele está impecável. Legal. Aí o que você faz? Você compra o carro só porque a pessoa disse que está impecável? Não. Você vai examinar. Ah, o teu carro está impecável? Então vamos examinar. Você me dá licença de eu dar uma voltinha com o seu carro? Ah, sim, vai lá com o meu carro impecável aonde você quiser. Ok, eu já volto. Aí o que você faz? Você leva numa pessoa que lida com lataria. Trabalha com isso desde sempre. Conhece tudo sobre lataria. E aí a pessoa que entende diz, olha, esse carro não está impecável. E aí ele começa a dizer, ó, aqui precisa um retoque, aqui precisa um retoque, aqui precisa um retoque. E aí você vai descobrindo que o carro não é irretocável, ele não é impecável. Aí você leva no mecânico que lida com isso toda a vida, sabe tudo, né? Identifica por barulho, sabe ouvir o som do motor e tal, e ele diz, olha, esse carro pode ser muita coisa, mas impecável ele não é. Certo? Então, o que a questão do retoque faz? Quando você voltar, se você gostou do carro, e mesmo ele não sendo impecável, o que você vai fazer? Ó, amigão, você me pediu X pelo seu carro impecável. Como eu entendo que ele precisa de retoques, e esses retoques vão me custar tanto, se você estiver disposto a abater esse tanto, eu fico com o seu carro impecável. Senão, não dá negócio. E aí a pessoa vai escolher admitir que o carro não está impecável e que a pessoa tem razão em ter aqueles retoques e dizer, cara, eu vou te fazer o desconto, beleza. Ou então ele vai dizer, não, eu não concordo com você, para mim o carro é impecável e vale o que eu pedi. Legal. Amigo, segue a vida, bons negócios para ti, que você venda seu carro impecável, eu vou procurar um segundo eu gostaria. Então, meus irmãos, o que os retoques fazem? Os retoques diminuem o valor, sim ou não? Os retoques diminuem o valor. Se fosse retocável e a pessoa dizer, eu quero tanto, e você não tem argumento, pô, o carro está impecável. Vale o que está sendo dito. Então, ou você paga, ou você abre mão do negócio. Agora, se tem retoques, tem um amassado aqui, o pneu não está tão bom, tem o disco de embreagem, vou ter que trocar o conjunto, porque ele já está patinando, né? Isso vai me custar tanto, vai diminuir o valor. Ei, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente ouvir a expressão, o fulano não vale nada. Quem já ouviu isso? Por favor, levanta a mão. Talvez você tenha dito isso em 2020. A fulana não vale nem o que come aquela jaguara. Né? Por que as pessoas vão perdendo o seu valor? Pelos defeitos do caráter.
pelos defeitos do caráter. Quando nós temos retoques na nossa vida para ser feito e nós ignoramos, dizemos que não, todo mundo está vendo que a lataria está amassada, mas você diz, não, isso é novo. Não. Aí o que acontece? Essa pessoa não admitindo e não querendo fazer um retoque para deixar novo ou deixar melhor, essa pessoa vai perdendo o seu valor. E é por isso que tem algumas pessoas que vão perdendo tanto valor, mas tanto valor, que a gente usa essa expressão: o fulano não vale nada. Mas Jó não era assim. Jó valia cada grama que ele tinha. Jó valia. Pense num homem de valor. Pense num homem de valor. Era Jó, porque ele era, diga sincero, diga sem cera, sem máscara, legítimo, autêntico, verdadeiro. É isso que é ser sincero. Mas além de ser sincero, ele não era torto. Qual é o contrário de torto? Ele não tinha defeitos morais. Nós temos que cuidar para não termos defeitos morais, porque os defeitos morais, irmãos, fazem com que nós percamos a condição de exercer certas funções. Eu posso ter mania, eu posso ter gostos diferentes de você. Talvez você goste de coisas que eu não gosto. Talvez eu tenha um volume de voz da minha personalidade que irrita. Por que o pastor não fala mais baixo? Eu posso ter isso. Assim como eu tenho que tolerar uma pessoa que eu gostaria tanto de ouvir ela, mas ela fala entre os dentes. Mas assim, irmãos, vocês estão bem? Vamos abrir a Bíblia. Mateus 23 e 23. Vocês estão me ouvindo? Com muita dificuldade, porque eu estou com o microfone aqui. Então tem pessoas que introspectivamente falam baixinho. É um defeito? Não. O que é defeito? O que é defeito? Eu tenho que ser um bom caráter e uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, aonde eu coloco a planta do meu pé. Porque tem pessoas que não traem o cônjuge, jamais traiu, não traem o cônjuge. Vão viver a vida inteira sem trair o cônjuge, mas são caloteiros. Compra na farmácia, não paga, compra no mercado, não paga, compra na loja, não paga, compra o carro, não paga. Pede dinheiro emprestado e não paga. E a Bíblia diz que quem pede dinheiro emprestado e não paga, sabe o que a Bíblia diz? Que é ímpio. É um ímpio com roupa de crente. E o pior é que tem uns obreiros assim. O camarada tem título, evangelista, pastor, diácono, presbítero, missionário, apóstolo, cardeal, sei lá o quê, mas é um veiaco. Vive pedindo dinheiro emprestado e dando curva, e rolando, dando golpe, mas não trai a esposa. Não, a esposa resolve. Tem gente, irmãos, que trabalha. Mas pense num cara trabalhador. Mas mente. Mas mentiroso, mentirosa, até dá com pau. Mas é trabalhador. Você contrataria uma pessoa muito trabalhador, mas que mente a dar com pau? Você contrataria? Tem gente, irmãos, que no templo, é um fervor, eu estou sentindo.
E no templo é língua estranha, e é glória a Deus, e ha, 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 no templo. Mas em casa é um demônio. Xinga, grita, fala palavrão, arrebenta com os filhos, dá soco na cabeça, pontapé na bunda. Eita, é um terror. Mas no templo, ai, não tem mais crente. Adianta? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado para a gente não ter defeito moral. Isso é ser reto. Você pode ter gosto diferente, você pode não gostar de algumas coisas. Agora, minha vida, em todas as áreas morais, ali, certinho. É difícil de dar glória a Deus, né? Difícil. Uhum. Glória a Deus. Mas ele também era temente a Deus. O que significa ser temente a Deus? É respeitar, é considerar, é reconhecer superioridade. Jó não tinha nenhum problema com isso. Ele respeitava Deus. Ele reconhecia que Deus era criador e ele era criatura. Que Deus era grande e ele era pequeno. Que Deus era tudo e ele tinha suas limitações muito grandes. Ele era um homem que temia a Deus. E ele se ocupava com as coisas de Deus. E ele fazia isso continuamente. Diga continuamente. Jó temia a Deus. Jó era sincero. Jó era íntegro. Jó se desviava do mal continuamente. Ele tinha continuidade, ele tinha regularidade, ele tinha consistência. Era algo que ele fazia sempre. Por quê? Porque era o seu caráter que era reto, era a sua vida que era assim diante de Deus. Provérbios 8:13. Provérbios capítulo 8, verso 13, nesse dia, vocês sabem que eu leio menos a Bíblia, mas os professores sabem que eu ensino que não se deve dar uma escola sem ler a Bíblia. Você pode até não ler a revista, mas se não ler a Bíblia, aí não dá. A escola é uma aula de Bíblia. Provérbios 8:13, o que é o temor do Senhor? É aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho, aborrecer a boca perversa. O que é isso? É se desviar. Se desviar do mal, se desviar da soberba, se desviar da arrogância, do mau caminho, da boca perversa. Se desviar, ficar longe. Quem faz isso teme a Deus. Então você diz, irmão, você vai continuar com esse assunto? Se você for continuar com esse assunto, eu vou me retirar. Meus ouvidos não são lata de lixo. E a pessoa de quem você está falando não está aqui presente. E se a gente não pode dizer nos olhos de uma pessoa, dizer nas costas dela é covardia. Vamos parar com esse assunto? Isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. Então nós precisamos ter essa postura de temor a Deus. Ei, eu não estou dizendo, e nem a Bíblia, que Jó era perfeito. A Bíblia diz que ele era santo. Santo é igual a perfeito? Perfeição é perfeição, santidade é santidade. Ser santo é ser separado para uso contínuo de Deus. Ser perfeito? Jó não era, ele não tinha duas cabeças, nem três pernas. Ele ele era um ser humano. E como ser humano, ele entendia que ele tinha que todas as madrugadas, sempre que ele podia, ir aos pés do Senhor e pedir lá a sua misericórdia. Então Jó não era perfeito. Mas ele valorizava mais o ser do que o ter.
O meu interior é mais importante do que os meus lábios. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Lábios representa exterior. Lábios representa exterior. O mais importante na minha vida não é o que eu tenho, é o que eu sou. E como é bom, irmãos, que aquilo que eu sou chega primeiro do que aquilo que eu tenho. Sabe quem é uma pessoa intragável? É que ela faz questão de fazer as coisas que ela tem chegar antes do que o que ela é. Geralmente faz isso para se esconder. Por isso que você nunca vai encontrar uma pessoa totalmente torta de caráter aí numa pindaíba, porque ela vai sempre ostentar, ela sempre vai querer mostrar o que ela tem, para esconder seu caráter. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, vamos sempre deixar aquilo que a gente é chegar primeiro. Aí o que a gente tem ou não tem, vai ficar tudo aqui mesmo? O que vai para o céu? O meu caráter, a minha integridade, a minha honestidade, o meu temor a Deus. É isso que vai para o céu. É esse espírito e alma com essas virtudes que eu vou entrar no céu. Carro, casa, dinheiro, vai ficar tudo aqui. Então, Jó era muito mais preocupado com o que ele era do que o que ele tinha. E ele, sem saber, deu uma curva em quem? Aula da semana que vem. Ele deu uma curva em quem? Ele deu uma curva no diabo. O diabo apostou todas as fichas dele, que Jó servia a Deus pelo que ele tinha, e não pelo que ele era. Se você pudesse anotar, ainda bem que vai ficar gravado. Ainda bem que vai ficar gravado. Custa muito isso aqui, irmãos, tá? Custa muito o que eu vou dizer agora. Ainda bem que vai ficar gravado. Quem valoriza o que Deus é, quem valoriza o que Deus é, vai servir a Ele pelo que Ele é. Quem valoriza a Deus pelo que Ele tem, vai buscar a Deus pelo que Ele, e quando não der, beiço vai cair, vai vir a inveja, até do ímpio vai invejar. O ímpio, ele te serve, olha lá o carro que ele anda, a casa que ele mora, o salário que ele ganha, e vai se frustrar com Deus. Por quê? Porque está entregando que serve a Deus pelo que Ele pode dar. E Deus tem alguma coisa? Ele tem. Agora, Ele quer que a gente sirva a Ele por causa disso ou pelo caráter dEle? Então, eu sempre digo para os obreiros que me escutam, e os vivos me escutam. Quando você for orar, você vai entregar o que está no coração. Quem começa a oração dizendo: Senhor, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha roupa, obrigado, está entregando que serve a Deus pelo que Ele dá. Agora, quando uma pessoa começa orando dizendo: Deus, Tu és santo, Tu és justo, Tu é maravilhoso, Tu é poderoso, Tu é misericordioso, Tu é grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és tudo para mim, Tu és o que eu quero ser, Tu és o Rei da glória, Tu és, e vai exaltando o Senhor, vai exaltando. O que está claro? Que essa pessoa serve a Deus pelo que Ele... O que eu valorizo em Deus determina a qualidade da minha vida cristã. Ainda bem que isso está gravado. O que eu valorizo em Deus determina a minha qualidade cristã. Então, Jó disse: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele.
Aleluia, 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 aleluia. Por isso, diga depois de mim, não é pecado possuir riqueza. Pecado é a riqueza nos possuir. O problema não é o dinheiro, irmãos. Dinheiro é bênção, dinheiro é solução, dinheiro é maravilhoso. Resolve uma pancada de problema. Qual que é o problema? Amar o dinheiro. Ser escravo do dinheiro. O cara podia comer um bife macio, mas ele compra pelanca, só para não gastar. Podia ter um tênisinho confortável para caminhar, mas anda de bamba, para não gastar. Ei, tristeza, o mesquinho, o avarento. Ponto número 2. Jó era um homem sábio e próspero. O livro vai mostrar ele como um conselheiro sábio. E quando a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele era o maior, o mais poderoso da terra naqueles dias, a Bíblia está pensando na sabedoria dele, na integridade dele, no caráter dele. Não está pensando única e exclusivamente nos bens que ele tinha. Não. Então há pessoas ricas que nem sábias, nem tampouco prósperas são. A única coisa que elas têm, os miseráveis, é riqueza. Mas são os miseráveis. Por quê? Porque não tem nem sabedoria e nem prosperidade. Aqui é muito importante que a gente entenda o conceito de prosperidade segundo Deus. E ser próspero segundo Deus não é acumular muitos bens. Não, ser próspero para Deus é ser generoso. É repartir aquilo que Deus faz chegar a nós para tocar a nossa família, para tocar a casa de Deus e para tocar o necessitado, que pode ser o missionário, que pode ser alguém que precisa. Isso é prosperidade, ter para tocar nas vidas das pessoas. E é isso que me motiva a trabalhar. Trabalhar para poder tocar na vida das pessoas. Trazer a casa de Deus uma oferta legal. Poder ajudar alguém que está passando por uma necessidade, um imprevisto. Você poder acolher aquela pessoa. E se puder dizer, olha meu irmão, eu vou te ajudar aqui, ó. Não precisa pagar não. Ou então dizer, ó. Quero juros, você paga quando puder. Coisa boa. Coisa boa isso. Mas o seu coração não está preso naquilo. Então, Jó era acima de tudo próspero. Mais do que rico materialmente, ele era um homem próspero no seu caráter. Próspero na sua visão de vida, na sua comunhão com Deus, nos seus relacionamentos. Que coisa extraordinária a prosperidade desse homem. Por quê? Subponto 3, do ponto 2. Era uma prosperidade baseada no quê? No ser. Ter é bom? Ter é importante? É, irmãos. É. Mas não mais do que o ser. Então, ser um bom caráter é mais importante do que ter riquezas, que vão ficar tudo aqui. Então, o nosso foco, a nossa relevância, a nossa importância deve estar no ser. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um ser humano melhor. À medida que eu leio a Bíblia, à medida que eu oro, à medida que eu frequento a casa de Deus, eu ouço a palavra de Deus, à medida que Deus vai trabalhando na minha vida, Ele vai fazendo isso primeiramente para mim ser uma pessoa melhor. Para que de fato eu reflita a imagem e semelhança dEle. Então nós não podemos admitir que um bilionário é parecido com Deus só porque é bilionário.
Se esse bilionário não serve a Deus, não ama a Deus, não obedece a Deus, a fortuna que ele tem, que nem dele é, e a vida há de provar isso. Eu acho que eu errei. A morte há de provar isso. Esses dias eu estava orando e eu disse: Senhor, obrigado porque tu me botou morar em Vacaria, de frente para o cemitério. Eu almoço todo dia olhando para o cemitério. E quase sempre eu me lembro que ali todo mundo é pó. A menos que a pessoa faça um pedido, um testamento. Quando eu morrer, bota meus diplomas, minhas joias, bota todo o dinheiro que eu tinha dentro do caixão que eu quero que enterre, junto comigo. A menos que faça esse pedido. Senão, e vai adiantar muito fazer esse pedido, né? Vai deixar de virar pó? Aí a gente às vezes esquece, né? A gente de vez em quando, em vez de dizer irmão, a gente tinha que perguntar: tá bem, pó? Você tá boazinha, pozinho? Oi, pó. Porque às vezes essas coisas exteriores, externas, vão deformando o nosso caráter. Só porque o cara tem um diplomazinho, anda num carrinho, né? Já se acha. Mas é só tem. E alguns ainda têm devendo. Eu sempre digo para os irmãos que vão me pedir conselho: pastor, estou pensando em vender. Eu disse: cara, vender é uma das coisas mais fáceis que tem no mundo. Não se preocupa com vender, se preocupa em receber. Se você vende e não recebe, meu nego, você só abençoa os outros, mas você se afunda. Então se especializa em receber. Aí tudo que você vender vai gerar uma folguinha, uma receita que vai virar em salário, vai virar em renda. Mas se não, você vai vender. E aí, irmão, como é que foi? Vendi 1.000 esse mês. Legal. Recebeu quanto? Então, meus irmãos, não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos curvar a nossa cabeça? Se você quiser, levante a mão direita e diga depois de mim: Senhor, eu quero ser muito próspero num caráter reto, sincero, temente, que se desvia do mal e que é baseado no teu caráter, no que tu és, e não nas coisas, nos bens. Me dá essa verdadeira prosperidade. E se, por causa desta verdadeira prosperidade, correr atrás de mim bens materiais, amém. Recebo, eu quero, eu aceito, vou me alegrar, mas nunca tomará conta do meu coração, porque o meu coração já é teu, pelo que tu és para mim. Aproveita que a mão está de pé e já dá um glória a Deus. Ah, meus irmãos, se a gente servir a Deus assim, se a gente servir a Deus assim, a gente vai terminar no céu. A gente vai terminar no céu. Por quê? Porque as circunstâncias não vão nos abalar, não vai abalar nossa fé, não vai abalar nossa comunhão com Deus, não vai abalar nossa prosperidade espiritual. E aí a gente vai cantar com verdade
Não é porque a gente é cantor, a gente vai cantar com verdade. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele é digno de adoração. Eu não estou autorizado a adorar minha esposa, filhos, carro, casa, dinheiro. Não estou, porque se eu fizer isto, serei um idólatra. Jó não era idólatra. Jó não era idólatra. Ele de fato servia ao Deus vivo e verdadeiro e fazia isso com essência. Glória a Deus. Ponto 3. Para a gente começar a encaminhar o encerramento da nossa escola, agora a gente põe a cerejinha no bolo. Não deixando de destacar que ele tinha muita coisa. Muita coisa. Se Jó vivesse hoje e tivesse o que ele tinha, ou se nós tivéssemos o que Jó tinha naquele tempo, nós seríamos ricos. Porque ele tinha 500 jumentas. A Bíblia não diz quantos jumentos eram. A Bíblia só diz jumenta. E sabe o que eu aprendi quando eu morei em São Marcos? Que tem jumento que vale muito mais que cavalo. Na minha cabeça, por causa daquela história do burro, eu achava que jumento não valesse nada. E o criador de jumentos, quê? Eu já vendi jumento por 250 mil, pastor. Hã? Sim. Tem jumento que vale muito mais do que 10 cavalos. Não sabia. Não sabia. Se hoje jumento tem valor, imagina naquele tempo que não tinha trator, que não tinha F2500. Imagina só. Mas era 500 jumentas. A Bíblia nem diz quantos jumentos e filhotinhos tinha. A Bíblia fala em 500 juntas. 500 juntas não é 500 animais. É 1000 se era só 2, mas tem junta de 4, tem junta de 6, tem junta de 8. A Bíblia diz quantos empregados ele tinha? A Bíblia diz quantos filhos ele tinha. Empregados a Bíblia não diz, eram muitos empregados. Certo? Mas Satanás achava que o coração dele estava naquilo. Que o coração dele estava nos filhos, que o coração dele estava no trabalho, que o coração dele estava nos bens. Satanás apostou todas as fichas nisso. E Satanás teve que pagar o mico de descobrir que o coração de Jó estava em Deus. Aleluia. Que coisa tremenda esse Jó. Quando eu chegar lá, eu vou pedir para Jesus me apresentar, Jó. Eu quero conhecer esse homem. Quero dar um beijo nele. Um abraço de uns 3 anos, mais ou menos. Porque lá não tem tempo, né? Vou me grudar nele e ficar um bom tempo, dizendo, rapaz, tu não tem ideia quanto você me ajudou. Nos momentos mais difíceis da minha vida. Como era bom ler a tua história. Como era bom saber que tu era um homem sujeito às mesmas paixões que eu, mas tinha um caráter extraordinário. Número 1, ele tinha uma profunda piedade pessoal, porque ele era um homem dedicado a... Ele se preocupava com a espiritualidade da família, irmãos.
se preocupava com isso. Perceba que a Bíblia não diz que os filhos deles eram dissolutos. Os filhos deles eram festeiros? Eram. Com quem que eles faziam festa? Entre eles. Era uma festa familiar. O que que eles celebravam? A vida. O que que eles celebravam? O fato de ter coisas. Por que que eles podiam fazer churrasco seguidamente? Por que que eles podiam fazer banquete seguidamente? Porque eles tinham. Eu conheço gente que tem um monte de coisa, mas come banana. Eu conheço gente que precisaria viver 3.000 anos para gastar tudo que tem, mas anda de chinelo havaiana amarrado com um arame embaixo. Miserável. Eles não, eles tinham, mas eles desfrutavam. Eles comiam filé mignon porque eles tinham. Eles comiam a ovelha, carnezinha boa, ainda mais se for um borreguinho de 20 a 30 quilos. Chega a derreter na boca. Senti agora o gosto dela, né? Então eles diziam, hoje vão comer um cordeiro lá em casa, hoje vão comer uma picanha lá em casa, hoje vão... Eles faziam entre eles, mas Jó, preocupado com a vida deles, quem sabe ao fazer isso, lá no meio da alegria, não surgiu uma palavra que possa ter ofendido ao Senhor, eles não possam ter feito alguma coisa que desagradou o Senhor. Então ele ia lá, orava, oferecia sacrifício, oferecia holocausto. Deus, perdoa os meus filhos, ou ajuda eles a te amar que nem eu te amo, ajuda eles a te servir que nem eu te sirvo, ajuda eles a te conhecer como eu te conheço. Lá estava Jó na madrugada. Ei, você está preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos? Tem gente que não é capaz de dar uma Bíblia para o filho, mas dá um videogame. Para ele ficar a madrugada inteira. E aí o carrinho lá no videogame atropela a velhinha e salta sangue para tudo que é lado. Ei, coisa boa. E está ali. Isso não é pai, isso é um painaca. Jó não era painaca. Ele dizia, Deus, que os meus filhos entendam que é bom comer uma picanha, um cordeiro, fazer festa seguido, mas que eles entendam que não há nada mais importante do que o Senhor, que não há nada mais importante do que o céu. Porque o que vai adiantar o meu filho ser engenheiro da NASA aqui na terra? E eu dizer para todo mundo, você sabe quem meu filho é? Meu filho é chefe da engenharia da NASA. Mas é um desviado. Não vai na igreja, não lê Bíblia, não ora. Para a eternidade vai adiantar o quê? Nada. Então eu não quero, mas eu prefiro dizer, meu filho corre atrás de caminhão de lixo, recolhendo o lixo da cidade. Mas ele faz isso cantando para o Senhor, adorando a Jesus. E tudo que ele mais quer é morar no céu. Então ele se preocupava com a sua família, até porque ele tinha autoridade espiritual. Ele tinha uma vida exemplar. Então ele se interessava pela vida espiritual. Meu filho, o pai vai ficar faceiro se você for um homem de Deus. Se você temer a Deus, meu filho. Não é porque você vai ganhar 10 mil por mês, não é porque você tem empresa, nada disso vai adiantar quando nós morrer, meu filho. Agora, se você for temente a Deus, e for o melhor advogado da cidade, for o melhor engenheiro da região, for o melhor, sei lá o que, para não ficar citando aqui profissões, glória a Deus. Se você tiver uma boa casa para cuidar da tua família, um bom carrinho que traga segurança para você levar sua família para a casa de Deus e para passear. Glória a Deus por isso. Mas primeiro, a vida espiritual. Irmãos, imaginem o que Deus chora quando um crente se preocupa com os estudos e a vida material dos seus filhos.
mas não estão nem aí para a vida espiritual deles. E tem crente na igreja, irmãos, que os filhos estão desviados, nunca vieram falar para mim chorando: pastor, ora pelos meus filhos, porque se eu perder eles para o diabo, eu vou entrar na eternidade com uma dor na minha alma. Não, pastor, meu filho, e Deus diz: grande coisa. Teu filho tem que estudar? Tem. A Bíblia, a escola dominical, aprender sobre Jesus desde pequenininho. Meus irmãos, a minha alegria, quinta-feira, terminou o culto, 2 crianças vieram correndo aqui pertinho de mim, e eu disse para mim: eu só abro exceção para elas. Nesse momento, eu me aproximo delas, e elas disseram assim para mim. O menino disse: pastor, o senhor sabe o que nós queremos ser quando crescer? Eu disse: não sei. Eu quero ser profeta. E eu perguntei para a menina: e tu? Eu quero ser professora da escola dominical. Sabe o que eu fiz? Eu transferi a alegria do meu coração para o coração de Deus. Até brinquei com o menino, eu disse: tá, mas tu não quer ser Jonas, né? Ele ficou me olhando: Jonas, pastor? Por que Jonas? Não, que Jonas era fujão. Não, que nem Jonas não. Eu quero ser que nem Isaías. Oh, glória. Tá bom, filho. Deus te abençoe. Agora, a pessoa pode ser profeta e pode ser autoridade na cidade, nas áreas seculares. Pode ser poderoso na terra, financeiramente, não tem problema nenhum. Agora tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Você está entendendo isso? Porque tem gente que de propósito, eles entendem, mas de propósito, o nosso pastor é contra estudo. Pelo nosso pastor, nossos filhos iam ser tudo analfabeto. Mentira, você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. O que eu defendo é que você coloque seus filhos na melhor educação que você puder, mas que eles sejam alunos da maior escola da terra, que é a escola dominical. Então, mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua aprovação, ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. Diga depois de mim: quem ama a Deus, ama a sua família. Quem ama a Deus, investe na sua família. Quem ama a Deus, se importa com a vida espiritual dos seus filhos. Pai, não diga isso. Pai, por que o senhor está chorando, pai? Eu estou chorando, filho, porque eu não te vejo ler a Bíblia. Eu estou chorando, filho, porque eu não te vejo cantar um hino para Deus. Eu estou chorando, filho, porque domingo você não quer ir no culto, você quer ir no pub. Você não quer tomar ceia, você quer tomar cerveja. É por isso que o pai está chorando. Porque eu preferia que você fosse um Zé Ninguém, mas crente, filho. Você já falou isso para o seu filho? Com lágrimas nos olhos, com a alma quebrantada. Ou você não está nem aí para a vida espiritual dos filhos? O cuidado que você tem com a família é um reflexo do cuidado que você tem com a sua vida espiritual com Deus. Por isso, não culpe seu pastor por seus filhos estar desviados. Entenda que a culpa não é da igreja. A culpa está em casa. Talvez você seja na igreja o que você não é em casa. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa consagrada é uma pessoa que ama a casa de Deus. Uma pessoa consagrada é uma pessoa que, acima de tudo, ama o céu. Por isso, mais importante do que abrir as janelas,
Mais importante do que abrir as janelas, e eu estou falando de Windows, mais importante do que abrir as janelas, é nossos filhos fechar a porta e ter vida devocional com Deus. Antes de sair para trabalhar, ora ao Senhor, diz Deus, eu tenho um dia de trabalho, eu não sei o que está pela frente, mas me ajuda a não pecar, me ajuda a te agradar. Agora, quantas pessoas não estão nem aí, irmãos, para fechar a porta do mundo, para ficar sós com Deus, mas sabe tudo que é janela o dia inteiro. Sabe da vida de todo mundo, da internet. Perde o tempo lá nas redes sociais, cuidando da vida dos outros, monitorando. Tem gente que sabe da vida de todo mundo e é capaz de enxergar um cisco no olho dos outros, mas não é capaz de enxergar a trave diante de si. Conclusão, vamos nos levantar. Está no ponto? Terminei a conclusão, vocês cantam. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Vamos dizer, caráter, prosperidade e piedade. Só compreendemos devidamente a vida desse gigante da fé no Antigo Testamento a partir de sua matriz, ou dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. É um mau caráter. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas... Vou ler de novo. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais. Prosperidade, não apenas posses. Piedade, não apenas religiosidade. Se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Vamos louvar o Senhor. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar.
no ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. O inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse presente que se chama hoje, dia do Senhor, dia pro Senhor. Por nada, Deus, e nem por ninguém, nós queremos perder o céu. Tudo que nós mais queremos é morar para sempre contigo. Pai, eu quero terminar esta aula te agradecendo pela honra que eu tenho. Ex-presidente Lula ganhava 250 mil reais para falar 45 minutos. Eu poderia não ganhar um centavo para falar esse tempo que eu falei aqui essa manhã. Mas o valor daquilo que eu falei essa manhã, eu tenho certeza que não há como calcular quanto vale uma palavra dessas. Que os meus irmãos possam entender isto, Senhor, e valorizar o ensino que eles têm recebido. Pai, mais do que um bom ensinador, eu quero viver tudo aquilo que eu ensinei. Por isso eu te agradeço pela vida elevada e nobre que tu espera de nós. Só um Deus tão elevado e nobre poderia esperar isso dos seus filhos. Por isso nossa gratidão por todos que estão aqui no templo, por todos que estão em casa, em suas cidades, e todos aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem que vai ficar gravada no YouTube, no Facebook. Pai, abençoa o dia de todos eles. Abençoa a continuação desse feriado. E que acima de tudo, a gente continue indo de encontro à tua presença e à tua glória.
em nome de Jesus.